mas é uma decisão, é a gente decidir sair, quem sabe, muitas vezes da nossa zona de conforto e ir ao encontro das pessoas, trazendo elas para perto, para um nível de intimidade que é exatamente neste lugar onde as transformações acontecem. Os Paroleiros, vambora, que hoje é dia de parola! Olá, nação paroleira, seja mais uma vez bem-vinda de volta a mais uma roda de parola inédita, a penúltima, dentro do tema Nova Aliança em Cristo, onde nós, ao longo das nossas últimas 6 semanas, nós estamos aqui falando sobre o livro de Hebreus, os seus fundamentos, o que traz de ensinamentos, de conselhos, e tem sido um bate-papo muito bacana. Então, se você está chegando aqui pela primeira vez no canal, eu quero te dar um conselho. Acesse o nosso canal aqui no YouTube, você vai encontrar a playlist lá, Nova Aliança em Cristo. Ou então, faz melhor ainda, ó. Aqui embaixo, põe de novo, Paulinho. Aqui embaixo você tem o nosso site, ó, www.osparoleiros.com.br, e lá você vai encontrar não só essa, como as outras 40 playlists dos nossos temas já abordados anteriormente. Aliás, esta parola aqui é a de número qual mesmo, Paulinho? Essa é a 233ª parola. Também conhecida como 233. Então, hoje nós vamos aqui falar a respeito do último capítulo da carta aos Hebreus. E o senhor, eu estava na esperança aqui de, quem sabe, até nesse último episódio aqui, a gente conseguir, quem sabe, convencer o nosso oráculo sobre a autoria da carta aos Hebreus. Você acha que a gente vai conseguir convencê-lo, Will? Só se a minha mãe conseguir convencê-la a cortar essa barba. Né? Para quem está nos vendo, nos assistindo, nós tivemos o encontro dos paroleiros. Depois de 12 anos, veja lá as fotos no nosso perfil dos paroleiros. E a minha mãe virou para o Paulinho. Na verdade, antes do Paulinho ir lá em casa, minha mãe virou e falou assim: mas o senhor, o Paulinho ainda está com aquela barba? Eu falei: mãe, a senhora está proibida. Como nós estamos nessa época, né, onde nós temos uma liberdade de expressão muito avultosa, né? Eu falei para a minha mãe: a senhora está proibida de falar da barba. Mas a minha mãe, ela não conseguiu se segurar. Estávamos nós à mesa e a primeira coisa que a minha mãe fala para o Paulinho é: Paulinho, e essa barba? Né? Meu Deus Então, do se céu. minha mãe conseguir demover o coração peludo de Paulinho, com certeza nós conseguiremos com que ele diga que Paulo escreveu essa carta. Aliás, para quem não conhece, quer saber como é que é o Paulo de verdade, né? Sem esse emoji que ele está agora aqui do nosso lado. Se vocês forem lá nas primeiras parolas lá, você vai encontrar o Paulinho com uma barba normal, assim, né? Sem essa barba Normal? sacerdotal. Por quê? Vamos parar de lenga-lenga. Vamos parar de lenga-lenga, vai. Vamos pro que interessa. Vamos para o que interessa. Meninos, vamos lá, então. O último capítulo de Hebreus é um capítulo que vai trazer as exortações finais, então, do autor da carta. Na parola passada, a gente falou sobre Hebreus 11, 12, onde nós falamos muito a respeito de fé, os fundamentos da fé, a galeria dos heróis da fé, a frase clássica do Ilcinho, fé já é, né? Então, a gente vai, dentro dessa parola aqui, trazer um pouquinho das considerações finais, onde o autor aos Hebreus, ele faz algumas colocações que são deveras interessantes, quando ele traz a questão da fé, e aqui eu não quero ser leviano em falar que é só teoria, mas ele tira um pouco a fé da questão conceitual e ele joga na arena prática, fala assim, olha, a fé ela precisa também ser prática. Como é que a gente vive fé? Como é que a gente coloca toda essa fé que nós falamos aqui no capítulo anterior, na questão prática da vida? Eu acho que é bacana, inclusive, a gente
está trazendo esse assunto à baila, porque uma das coisas que a gente sempre gostou de trazer nas nossas parolas é exatamente o aspecto prático do Evangelho, o aspecto prático das Escrituras, né? Quem acompanha a gente já há bastante tempo sabe que o nosso objetivo aqui não é ficar fazendo um debate teológico, trazer uma série de informações aqui, mas trazer realmente para os nossos dias essa questão prática. E aí eu quero começar, cara, com o primeiro versículo logo do capítulo 13, onde o autor ele fala assim: seja constante o amor fraternal. Começar a respeito, falando a respeito de uma fé prática, começando com amor, eu acho que já é algo que deve chamar muito a nossa atenção, porque o amor, assim como a fé, não pode ser expressa somente em palavras, mas ela também precisa ser expressada em atitudes. Mas aí, logo em seguida, ele já vai falando a respeito de falar de hospitalidade, falando aquele que trabalha com aqueles que estão em cadeias, os aprisionados, enfim. Tem uma série de coisas aqui que vão além da nossa fala, ou quem sabe até um checklist da fé. Vamos ver o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo isso, estou fazendo isso, estou fazendo isso. Então, aqui ele traz um checklist para a gente. E aqui, Will, ele começa falando de amor fraternal, fala de hospitalidade, em seguida ele vai trazer um tema na qual você está bastante inserido nos últimos meses. Aí. Então, eu queria soltar a bola primeiro para ti aí, para a gente começar esse bate-papo. Vamos lembrar aqui, sempre quando nós falamos de Hebreus, né, nós estamos falando sobre uma perseguição que o povo judeu, o judeu cristão estava experimentando, né? Então, quando nós começamos vendo aqui, ó, seja o constante o amor fraternal, o amor aqui fraternal é Filadélfia, né? Então, olha, que vocês saibam muito bem acolher as pessoas, né? Existe uma tensão que está acontecendo por conta da perseguição, onde estão dizendo, olha, vocês têm que voltar à questão judaica, e existe uma perseguição para que seja calada essa voz, né? Então ele está falando sobre isso nesse primeiro momento. Vamos lembrar que no capítulo 11 nós estamos falando sobre fé, no capítulo 12 ele começa a dar uns efeitos práticos, no 13, e aí eu vou pular para Gálatas dizendo que a fé opera pelo amor. Então, não adianta, e Tiago também vai dizer, que não adianta você somente ter fé se você não tiver uma obra associada. Então agora ele está falando, olha, tudo aquilo que você ouviu, nuvem de testemunho, avanço na tua carreira e tudo mais, agora você precisa ter uma fé operante. Como que essa fé opera? Associa com amor. E quando você associa com amor, a tua fé agora ela vai ser operante. Né? 1 Coríntios capítulo 13 vai dizer, olha, eu vou te ensinar o que é o amor. Então, ainda que você venda teu patrimônio, ainda que você vire cambalhota, na Bíblia, a revista atualizada por mim, amém? Ainda que você vire cambalhota, ainda que você vire estrela, ainda que você salte de bungee jump, se não tiver amor, de nada adianta, né? E aí ele vai falar sobre hospitalidade. E quando nós vamos falar sobre hospitalidade, né, ele fala assim, olha, não se esqueça que você pode ter, inclusive, recebido, né, acolhido dentro da sua casa anjos. E aí nós podemos fazer uma remissão àquilo que aconteceu com Ló. Porque Ló, ele chega a ponto, e eu gostei de outro dia ouvir um pastor falando, ele deve ter visto algo tão grande, mas tão grande da parte daqueles anjos, que ele chega a ponto de colocar as suas filhas à frente para proteger aqueles anjos. Então veja qual é a dimensão. Né? Vocês que ficaram aqui em casa esses dias aqui, vocês foram como anjos aqui em casa, não é verdade? Seres angelicais. Eu só não sabia que anjo comia igual o Arthur come, né? Eu só não sabia que anjo... não, na verdade sim, porque quando Ló, ele fala, não, quando Sara e Abraão, não, peraí que eu vou fazer uma comida aqui. Os anjos devem ser, Gabriel deve ser, não estou falando filho do Paulinho, mas deve ser um povo rechonchudo, gente. Paulinho de jejum, vamos comer onde? Jocas. Jocas, queremos o seu patrocínio também. Ele põe um X, bacon, salada,
de entrada, só para abrir aquele apetite, assim, né? Aí, na sequência, ele vem e fala, não, essa é a principal agora, né? Então, ele está falando sobre hospitalidade. Quando ele está falando sobre hospitalidade, ele está dizendo o seguinte, olha, é uma obrigação moral e espiritual que todos deveriam ter, né? Então, nesse contexto, nós estamos já caminhando para uma questão onde, olha, eu tenho que acolher bem, eu tenho que ter pessoas. Imagina que a perseguição está acontecendo, acolha com mansidão essas pessoas, com amor. E aí ele vai para o verso 3, que é o fim da primeira perícope aqui de Hebreus capítulo 3. E ele vai falar exatamente sobre lembrai-vos dos encarcerados, né, dos que sofrem maus tratos, e como ser feito pessoas fósseis maltratados. E aqui é um ponto importante, por óbvio que eu sei que o gancho que você quer é sobre o trabalho que a gente faz no sistema prisional. Mas aqui nós estamos olhando para dentro desse contexto, e aí o Paulinho pode me corrigir, mas ele está olhando dentro desse contexto, ou seja, existe uma perseguição de um povo sobre uma questão religiosa, acolha, sabe? Receba dentro da sua casa esse povo e trate-o como se você estivesse recebendo mensageiros do Senhor, né? E aí, tocando no ponto que você está dizendo, que, por óbvio, vou pegar só o texto, mas não que diga referência ao contexto, quando nós estamos no trabalho penitenciário visitando as pessoas, nós já ouvimos por várias vezes que nós somos como água fresca para o corpo, né? Lá em Provérbios de Salomão vai dizer que as boas novas são como água fresca para o rosto. Então, nós levamos esse refrigério para eles, porque quando nós estamos levando a boas novas, nós estamos levando para eles uma mensagem de esperança, uma mensagem de acolhimento. Nós não estamos passando a mão na cabeça deles, como querendo dizer, olha, o que vocês fizeram, coitadinho de vocês. Ao contrário, nós falamos de forma muito categórica, olha, o que vocês fizeram para a sociedade, vocês estão pagando. Mas existe uma bendita esperança, vocês não podem esmorecer na fé. E aí nós levamos uma palavra que vai trazer um acolhimento. Nós vamos lembrar dos encarcerados, porque o próprio Cristo disse que quando você visitou um desses pequeninos, quando você me visitou na prisão, quando você me deu comida, quando você me deu do que vestir, aí perguntaram, mas quando fizemos isso, né? Então, quando você fez essas atitudes, você fez ao próprio Cristo. Então, esse trabalho que nós fazemos é a manifestação prática da fé. Porque quando o Tiago diz, cara, não adianta você falar que você tem fé, mas você não faz nada, que fé é essa? Né? É interessante porque Paulo lhe diz, olha, não é por obras que você é salvo. E parece que há um antagonismo aqui, porque aí Tiago vai dizer, olha, mas se você foi salvo, você tem que praticar a fé. Perdão, se você foi salvo, você agora tem que exercer a obra. Né? Não existe um antagonismo, não existe nenhuma tensão, na verdade, assim, porque você foi salvo, agora você pratica as obras. E essa obra que você faz são os frutos de um ato de justiça. Então, tensionando tudo isso daqui, aí sim a palavra tensionar é proposital, nessa primeira parte de Hebreus, nós estamos falando de fato e de verdade o que é uma fé operante. É uma fé que, de fato e de verdade, ela vai colocar em prática. E aí, Paulinho, eu vou parafrasear uma expressão de John Wesley, que ele vai dizer o seguinte, né? Me mostra a tua fé que eu te mostro a minha obra, eu te mostro algo assim, né? Eu acho que vem muito a calhar essa expressão de John Wesley, né? A ideia da fé operante, como você disse, né, um antagonismo óbvio, é um antagonismo lógico, né? Porque se a fé, eu costumo usar o termo interferir, lá. Patrocínio de Funada, coquíssimo, Funada, queremos seu patrocínio, hein? Vamos lá. Uma questão óbvia, né? O antagonismo óbvio, porque se a fé interfere em toda a nossa vida, em todo o nosso comportamento, obrigatoriamente ela vai interferir nas nossas ações. A nossa fé interfere na nossa forma de pensar, na nossa forma de falar, na nossa forma de vestir, na nossa forma de agir, de reagir, e, claro, ela vai interferir nas nossas obras. Por isso que Tiago fala que a fé sem obras é morta. Bom, o Will discorreu, o Arthur fugiu, o Will discorreu de uma forma assim tremenda sobre o texto.
sobre os assuntos do texto, né? Mas eu quero trazer, então, uma perspectiva... Eu quero trazer aqui uma perspectiva textual, né, sobre essa passagem, né? Pensar nas características desse texto. Eu acho que, falando da carta aos Hebreus, a gente não tocou nesse assunto, né? Mas esse texto ele tem uma estética muito legal. A carta, acho que lá no começo eu disse que a carta aos Hebreus ela é escrita em forma de tratado teológico, né? Aqui a gente tem um exemplo. O texto ele começa com uma orientação. Diz assim: seja constante o amor fraternal. Né? O Will tocou na palavra amor, Filadélfia. Aqui, né, a ideia do amor fraternal, Filadélfia, tem esse significado. Mas eu gostaria de pegar outra palavra, a palavra constante, né, que é a palavra meno, no grego, que significa algo que permanece como começou. Né? Trocando em miúdos, algo imutável, algo que não sofre mutações. Quer dizer, a ideia de constância aqui não é uma ideia de permanência, persistência, aos trancos e barrancos, com altos e baixos, tô lá firme. Né? A ideia é de imutabilidade. Tá? Não importa o que acontecer, a minha decisão em amar, ela vai permanecer intacta. Sabe? É a mesma ideia de 1 Coríntios capítulo 13, versículo 8, quando a palavra fala o amor não acaba, ou o amor jamais acaba, né? A ideia de imutabilidade, ou seja, independente se tá chuva ou tá sol lá fora, sabe? Se é calor ou tempestade, independente do que tá ao meu redor, a minha decisão, ela se mantém imutável, porque amor não é sentimento, amor é decisão, né? E eu digo que esse texto ele tem uma estética muito bonita porque ele começa com esta palavra no sentido do leitor, para que o leitor da carta aos Hebreus ele tenha um amor imutável. E quando esse bloco, num contexto maior, o Will falou de uma primeira perícope, os primeiros 3 versículos, mas quando num contexto maior esse bloco, lá no versículo 6, se encerra, o encerramento diz respeito ao amor que é imutável e perfeito, que é o amor do Senhor. O texto ele fala lá: o Senhor é meu auxílio, não temerei o que alguém me pode fazer, no versículo 6. Então começa com uma ordem para o leitor e termina com uma justificativa dizendo: Deus é assim, né? Começa com algo falando: olha, você precisa ser assim. E termina com a justificativa, porque Deus é desta forma. E o que a gente encontra nesse miolo? 2, 3, 4, 5, né, nestes versículos. O que a gente encontra são os desdobramentos desse amor fraternal ordenado no versículo 1. São desdobramentos. Tá? E os desdobramentos, pode observar, todos eles são práticos. Todos eles dizem respeito a uma fé colocada em prática, fluindo amor, né? Vai falar de hospitalidade, vai falar acerca do cuidado com os presos, vai falar acerca do matrimônio, vai falar acerca de uma vida econômica equilibrada e isenta de avareza, enfim, vai falar de diversas coisas que dizem respeito ao amor prático, ao amor constante, ao amor fraternal constante, ou seja, a decisão de amar, a decisão de exercer o amor fraternal de uma maneira imutável, né? E isso está no nosso domínio, né? Aqui, óbvio, a palavra não está falando acerca de me irar em algum determinado momento, em outros momentos me sentir mais apto ou mais tranquilo para amar. Em alguns momentos vai ser desafiador amar pessoas ou manter o amor, né? Mas a decisão imutável, essa é a que vai sustentar um amor que pode parecer, que pode se aproximar do que seja o amor de Deus para nós. Então, pensando na estética do texto, a própria forma estética desse texto já comunica algo bonito para nós. Versículo 1, seja,
versículo 6, porque Deus é. E aí, inclusive, até no versículo 8, o texto vai dizer, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e vai ser para sempre. Ou seja, ele está falando a respeito da imutabilidade de Cristo. É assim, se espelhe naquele onde não há variação de mudança. Mas eu acho bacana a gente trazer aqui para uma primeira reflexão contextualizada. Quando a gente fala a respeito de amor, hospitalidade e constância, é algo que a gente precisa trazer para os nossos dias de hoje, quem sabe? E aí vamos trazer assim, da mesma forma que o texto está falando aos hebreus, naquela época, um povo perseguido, mas enfim, um povo configurado. Eu gosto de trazer esses conselhos para os dias de hoje e para o tempo da igreja. E aí eu começo a olhar para nós como igreja e falar assim, temos sido hospitaleiros? A igreja tem sido um lugar acolhedor? A igreja tem sido um lugar onde as pessoas têm se sentido num porto seguro? A igreja tem ido ao encontro desses necessitados, tem ido ao encontro dessas pessoas? Eu acho que aqui é uma coisa legal para a gente estar contextualizando, e aqui não estou falando de placa de igreja, nem de projeto de igreja, não é isso. Mas olhando hoje, né, para a igreja que a gente tem acesso, que a gente tem conhecimento, é claro que, inclusive, eu estava até voltando hoje de viagem aqui, conversando com a Priscila, né? A gente conhece, quem sabe, um pouco do nosso quintal aqui, mas a gente não tem nem conhecimento nem autoridade para chegar aqui e falar assim, porque o problema da igreja brasileira é esse, aquele. Eu não tenho esse conhecimento todo, nem essa relação para poder abordar uma coisa como essa, mas olhando para aqui para os nossos quintais, né, temos sido uma igreja acolhedora? O que vocês acham? Bom, falando da igreja local que eu pastoreio, eu posso dizer que o grande ponto forte da igreja que eu pastoreio é o acolhimento, né? Há muitos anos atrás, 20 anos atrás, 2005, eu recebi uma palavra de que a igreja que eu pastoreasse, ela ganharia pessoas na porta, né? E essa palavra, ela veio com um desdobramento de que esse ganhar na porta seria ganhar pelo acolhimento. E é gostoso ouvir que a igreja é acolhedora. É gostoso ouvir isso. Porque dá a nós esse entendimento deste amor prático, né? Deste amor intencionalmente prático. A questão maior, e agora eu vou sair do nicho da igreja local e vou avançar para uma questão retórica, tá? A questão maior é quando nós não conseguimos converter acolhimento em discipulado, tá? Aí nós temos um problema, porque o acolhimento, ele não diz apenas respeito a um seja bem-vindo, muito bem feito, né? O acolhimento não diz apenas respeito a isso, mas ele diz principalmente respeito ao que vem depois. Jesus, ele deu o poder de síntese de Jesus acerca da existência da igreja foi fantástico, porque a igreja, ela tem inúmeras atividades, mas todas as atividades da igreja, elas apontam para uma única direção, né? Então, ela tem inúmeras atividades. Se você for pegar os ministérios ou as vertentes ministeriais, né, o David Cornfield, ele chama de dons ministeriais, aqueles 5 ministérios de Efésios 4, 11 e 12. Né? Perdão. Quando a palavra fala sobre os apóstolos, os evangelistas, os profetas, os pastores e os mestres, né, o David Cornfield vai chamar estas pontas ministeriais de dons ministeriais, né? Já os dons espirituais, que são o assunto do meu livro Presentes de Deus, eles estão lá em 1 Coríntios 4:12, eles estão lá em Romanos 4:12, e são diversos.
A gente tem algumas pontas ministeriais, né, alguns pontos de partida ministerial, assim como temos alguns pontos de partida funcionais, que são os dons, mas a causa da igreja existir não são os dons. A causa da igreja existir não são os ministérios. A causa da igreja existir não são os seus ministérios. E aí que eu falo, o poder de síntese de Jesus. Jesus, ele entendeu aquilo que é o meio para alcançar o objetivo central e qual, de fato, é o objetivo central. E no momento crucial, no principal momento, Jesus deixa a principal mensagem, que é quando ele está subindo, ascendendo aos céus, e ele diz, segundo Marcos, lá no capítulo 16, versos 15 e 16, vão por todo mundo, preguem o evangelho a toda criatura. E ele fala, segundo Mateus, ali no 28, 19, ide e pregar, e de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar as coisas que eu vos tenho ordenado. Jesus sintetizou a obra da igreja em duas ordens: evangelizar e discipular. Né? Jesus discerniu isso, e ele sintetizou a obra da igreja nestas duas ordens. A partir do momento que a gente tem o entendimento de qual seja a obra da igreja, a gente corre o risco de errar menos, né? Não colocando aquilo que é secundário ou aquilo que é ferramenta no lugar daquilo que é essencial, no lugar daquilo que é essência, né? E se entendemos isso individualmente, nós entendemos entendemos na nossa vida o que é ferramenta para o cumprimento do exercício daquilo que o Senhor confiou à igreja como um todo, né? Então, de fato, o acolhimento, ele é de uma importância tremenda. A hospitalidade é de uma importância tremenda. Agora, a hospitalidade é uma ferramenta para que a gente possa alcançar o objetivo central que é confiado para a igreja, que é fazer o evangelho público e desencadear um processo de discipulado na vida de um crente. Né? A partir do evangelho, tornar a salvação conhecida, e a partir do discipulado, engajar aquela pessoa a quem foi pregado o evangelho antes na obra de pregar o evangelho e fazer novos discípulos. Então, de nada vale uma hospitalidade que tem começo, mas que não tem meio e fim, né? Que tem começo, que tem porta, mas que não tem banco, que não tem sala de aula, que não tem, vou usar uma palavra do Arthur, transbordar sobre outras vidas, né? Então, se por um lado a hospitalidade ela tem um lugar de suma importância, a hospitalidade como um bem-vindo, bem feito, né? Se ela tem um bom lugar, ela não pode abrir mão deste processo, deste entendimento de que a hospitalidade não é só um abraço, mas ela é um processo que visa alcançar a causa para a qual a igreja existe. Jesus sintetizou muito bem a igreja nessas duas palavras, evangelizar e discipular. Eu fiz essa provocação com vocês dois aqui, porque eu tenho algo no meu coração que eu penso a seguinte coisa: uma igreja acolhedora não necessariamente é uma igreja confortável. E eu vejo que talvez, muitas vezes, a gente está confundindo uma igreja confortável com uma igreja acolhedora. Acolhedora é aquela que abraça, né, trazendo para perto. Quando eu falo abraçar, e quando a gente fala de acolher e fala de hospitalidade, nós estamos, em outras palavras, dizendo a seguinte coisa: olha, você precisa trazer as pessoas para muito perto, trazer as pessoas para a intimidade, trazer as pessoas, se não literalmente para dentro da sua casa, mas trazer para um espaço de tempo de mesa, né? Um discipulado, um tempo de comunhão, de coração. Então, quando eu provoco vocês nesse sentido de se de fato nós temos sido uma igreja acolhedora, se a gente não tem se preocupado, talvez, demais com questões estéticas da igreja, mas pouco se preparado para uma coisa que o Wilsinho fala, que eu gosto muito, que é o abandono de incapaz. Né? Quando você traz você acolhe, recebe o recém-convertido, recebe alguém que chegou na sua igreja,
e você simplesmente fala a seguinte coisa: olha, semana que vem, domingo que vem, a gente se encontra de novo, tá? Beijo, tchau, até domingo. E a pessoa passa a semana inteira sem essa assistência. Quando o texto fala aqui para mim a respeito de hospitalidade, né, e de amor fraternal, eu vejo que esse amor ele não é uma escolha, né, como você disse, Paulinho, mas é uma decisão, é a gente decidir sair, quem sabe, muitas vezes da nossa zona de conforto e ir ao encontro das pessoas, trazendo elas para perto, para um nível de intimidade que é exatamente neste lugar onde as transformações acontecem. É nesse lugar onde o coração é tocado, a intimidade da pessoa é tocada, onde a gente acessa áreas do coração da pessoa que muitas vezes nos eventos das igrejas isso não é possível. A gente trabalha, quem sabe, a gente trabalha não, minto, não é isso que eu quis dizer. Emoções das pessoas são tocadas nos eventos, mas talvez as áreas do coração não, né? As áreas do coração elas são tocadas somente por intermédio de um relacionamento. Mas aqui, Will, o texto dá uma sequência para a gente, quando ele vai para o segundo momento aqui, ele fala a respeito de casamento. E eu acho uma coisa muito legal aqui. O ano passado, o Douglas Gonçalves esteve na minha igreja aqui, ele trouxe uma palavra sensacional a respeito de cobiça. E eu acho muito legal quando o texto de Hebreus aqui ele faz não uma relação, essa relação não é clara no texto, mas quando ele cita duas situações, uma próxima da outra, que é o amor ao dinheiro e o casamento. Eu acho muito bacana o que está dizendo assim, olha, aprendam a ter contentamento, aprendam a viver com alegria e com plenitude aquilo que vocês já têm. No casamento não abre espaço para outras coisas. No casamento não abre espaço para brechas como o adultério, por exemplo. Não deixe o seu coração ser ocupado com outras coisas. Eu acho legal esses dois textos estarem na sequência, apesar de não estarem relacionados, mas o cuidado com o coração, eu acho que sim passa por um viés de fé, né? E aí a gente estava te ouvindo ontem, e quando você fala a respeito de fé, eu vejo assim muita autoridade quando você fala. E aí você falou uma coisa legal ontem, que fala assim, olha, enquanto você estiver na arena das emoções, o inimigo tem vantagem, mas quando você traz isso para a arena da fé, né, algo diferente acontece. Fé e guardar o coração são coisas que estão intimamente ligadas, né, Will? Sim, porque quando você vai pegar em Provérbios, ele vai falar assim, do que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes. Então, existe uma origem. A questão é, quando nós estamos olhando na Antiga Aliança, até um ponto interessante, a gente fala muitas vezes assim, o coração do homem é enganoso, né? A gente pega esse texto lá de Jeremias e diz isso. Mas depois que eu e você nascemos de novo, esse coração não é mais enganoso, porque a bem da verdade é que você é guiado pelo Espírito. Então, quando você vai ver alguma coisa falando sobre coração, homem interior, espírito, vai dizer respeito a você, né? Você é um espírito que tem um corpo que habita numa alma. Você é um espírito que habita num corpo que tem uma alma. Então, quando ele está falando, olha, as fontes, a tua fonte está falando sobre aquilo que Provérbios 20, 27 vai dizer, que a lâmpada do Senhor é o nosso espírito. Então, o que nós estamos nutrindo ali? O que nós estamos capacitando ali dentro? Né? Então, a partir do momento que nós temos, que aí depois Paulo também vai dizer em 1 Tessalonicenses, para mantermos em santificação corpo, alma e espírito, ou espírito, alma e corpo, a ordem dos fatores não vai alterar o produto aqui. Quando nós estamos falando sobre manter em santificação, o que você está apresentando ou dispondo para o teu espírito, né? Então, a gente falou, quando vocês estavam aqui em casa, aquele texto de Provérbios, que o Paulinho vai saber de cor salteado, que a alma farta, ela pisa o mel, né? Ela pisa o favo. Ou seja, do que eu estou nutrindo a minha alma? Então, quando nós vamos falar sobre fé e guardar o coração, eu tenho que saber aquilo que eu estou depositando no meu bom depósito. Paulo ele vai falar assim, olha, eu guardei o meu bom depósito. Então, assim,
ele estava cheio, ele estava preenchido, ele estava pleno naquilo que dizia respeito. Então, quando o autor de Hebreus ele está falando a esse respeito, e aí ele vai tocar na parte do casamento, muitas vezes nós estamos deixando com que questões externas venham atrapalhar o nosso relacionamento, o nosso casamento, né? Nós temos que criar, e nós somos responsáveis por isso, como sacerdotes do lar, de criar um ambiente saudável de fé. Nós somos responsáveis por isso. Aquilo que está entrando na sua casa não é menos quando às vezes nós estamos assistindo alguma coisa aqui no YouTube, no canal, que seja, e a Carol fala, isso aqui não está me agradando, mas não do ponto de vista de gosto, né? Mas aquilo que, poxa, isso aqui não está testificando em mim, ou vice-versa. Então, muitas vezes nós estamos emprestando os nossos ouvidos, os nossos olhos para aquilo que pode comprometer. E aí o autor de Hebreus, ele vai dizer algo que é muito interessante, quando ele está falando sobre a questão matrimonial, ele vai falar, digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará o impuro e os adúlteros. E aí ele fala, né, seja a vossa vida sem avareza, contentáveis com o que tem. Veja, ele está dividindo aqui duas coisas, né? O primeiro ele está falando do matrimônio, está citando, olha, o matrimônio ele tem que ser íntegro. E a palavra íntegra aqui não é na forma como nós conhecemos na língua portuguesa. Tem que ser num caráter de idoneidade, de integridade, de ética, de moral, princípios e valores cristãos. Eu costumo dizer, na aula que eu dou de família cristã, algo que acaba chocando. Mas Paulo, quando ele está dizendo a Efésios, ele fala assim, ó, o homem deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. A pergunta que eu faço, sem dar a resposta, por óbvio, é, será que dentro dos nossos quartos, com a nossa esposa, nós estamos fazendo de fato e de verdade aquilo que Cristo faria com a igreja? Ou será que nós estamos colocando as nossas esposas, ou as esposas colocando os maridos, em uma posição em que Cristo jamais faria com a sua igreja? E aí você pode entender para que caminho que eu estou indo. E nós estamos falando sobre um leito sem mácula. Então, muitas vezes, nós estamos maculando o nosso leito porque nós estamos trazendo práticas mundanas. Porque nós estamos achando que nós precisamos apimentar. E não é de se estranhar que a gente já ouviu em algumas situações, imagino que o Paulinho também no seu gabinete pastoral, de casais falando que fizeram o test drive antes para ver se o negócio engatava ou não. Estou mentindo? E sabe, se os casais soubessem, e o Paulinho pode falar isso com muito mais propriedade do que eu, se eles soubessem o que eles estão levando para dentro do casamento, eles jamais brincariam de fazer o test drive. Porque depois, o que eu intitulo de defraudação, não sei se o Paulinho utiliza dessa expressão, mas essa defraudação emocional que é praticada antes do casamento, muitas vezes o casal depois não sabe lidar com isso. E carrega isso para dentro do seio matrimonial. Eu estou acompanhando uma família onde o casal se defraudou, porque quando um não quer, dois não fazem, então vamos deixar claro isso, não foi o homem que defraudou a mulher, nem a mulher que defraudou, foi ambos. Né? Quando um não quer, dois não fazem. E hoje estão passando uma luta, sim. Por quê? A esposa imputa ao marido uma responsabilidade e ela não reconhece o seu erro. E eu virei para ela e falei, olha, você vai me perdoar, mas quando não quer, Deus não fazem. E vocês fizeram. E hoje vocês estão colhendo aquilo que vocês plantaram fazendo o test drive. Então, quando ele está falando sobre isso, é algo muito sério. E ele continua, então, ele vai falar sobre a questão da avareza. E aí ele vai trazer de um outro princípio. Porque esse princípio da avareza, quando o autor de Hebreus ele está trazendo aqui, ele seja sua vida sem avareza, mas contentai-vos com aquilo que tendes. E aí eu volto naquilo que eu estava dizendo sobre Provérbios.
Muitas vezes nós nos esquecemos do que o pregador ele escreveu Eclesiastes dizendo que tudo é vaidade. Tudo é vaidade. E muitas vezes nós estamos correndo atrás de coisas, né? Por exemplo, a gente foi lá no Jocas, de novo aqui, patrocínio, hein? Nós fomos lá no Jocas, cara, ontem o pessoal saiu da igreja, vamos comer no restaurante tal, vamos comer no outro restaurante. Cara, eu tava lá e eu falei assim, não vale, o Jocas é muito melhor. E o que eu quero dizer com isso? Cara, uma coisa tão simples, tão gordurosa, tão maravilhosa, né? Que é o Jocas. Cara, e é barato. X-Egg com ovo. Com ovo, Gutão, o X-Egg é com ovo. Incrível. Cara, incrível. Incrível. Cara, não vale o preço que ontem no jantar que a gente foi numa outra hamburgueria, toda chiquinha. Então, ou seja, é o contentamento, sabe, Arthur? É da gente saber que, como o autor de Provérbios ele vai dizer, que mais vale um prato de hortaliça do que um boi cevado. Quando o texto aqui fala do leito, o texto aqui está sendo muito explícito, né? Existem dois termos aqui que a gente precisa destacar. O leito é koité do grego, que significa a cama na qual o casal se relaciona intimamente, né? E esse leito ele deve ser sem mancha, sem mácula. Então, está falando do relacionamento íntimo do casal. Por outro lado, a palavra fala dos impuros e adúlteros, ou, dependendo da tradução, está como devassos e adúlteros. Os impuros aqui, ou devassos, são... o termo é pornos, de porneia, né? Que da língua portuguesa vem a pornografia, né? Que é justamente a relação sexual de forma contrária àquilo que é estabelecido na palavra ou aquilo que tem a bênção do Senhor, né? Aqui a gente precisa fazer uma observação. A relação íntima do casal, ela é uma bênção para o casal. E é para ser uma bênção para o casal. O Wilson falou do test drive aí antes da hora, né? O pior de tudo, né? O pior não, porque pecado é tudo do mesmo tamanho, mas quando esse test drive excede os limites do casamento, aquilo que diz respeito a um adultério, que também é denunciado nesse texto. E eu acho interessante, né, Arthur, eu não sei como foi a relação que o Douglas Gonçalves fez quando ele esteve aí com vocês, com a parte posterior, quando no versículo seguinte, aí no versículo 5, a palavra vai falar, né, sobre costumes desprovidos de avareza, mas eu paro para pensar, né, avareza, a palavra é afílargos, a palavra grega, afílargos, que vai significar exatamente paixão ou desenfreamento no sentido do dinheiro, né? Uma interpretação pobre poderia dizer assim, não, avareza e casamento aqui estão sendo, são figuras, né, para um relacionamento familiar desprovido de interesse, ação em favor apenas de interesses pessoais. Essa seria uma interpretação rasa e problemática, sem levar em consideração os termos que estão sendo usados. Porque os termos do versículo 4 falam da intimidade do casal, e os termos do versículo 5 falam do trato com dinheiro. São duas questões importantes para dentro de uma casa, sem dúvida, né? Um casal de um relacionamento imaculado e um trato com dinheiro de uma forma bíblica e coerente, justamente pelo fato de que o dinheiro é um dos top 3 no que diz respeito à destruição de lares, à destruição de famílias, tá? O trato equivocado do dinheiro, né? Agora, é interessante nós vermos estes dois assuntos caminhando juntos, justamente porque nesta parte na qual deveres de ordem, como que nós podemos dizer? Deveres de ordem
morais são tratados aqui na carta aos Hebreus, estes dois elementos, eles vão dizer respeito àquilo que autoriza um ministro ou desautoriza um ministro. Para pensar. Logo em seguida, a gente vai ter outra série de orientações práticas aqui na carta aos Hebreus. Logo em seguida, você vai para os versículos posteriores, você vai ter mais um monte de orientações práticas. Agora, o que a palavra fala acerca do levantar de presbíteros quando Paulo escreve a Tito ou quando Paulo escreve a Timóteo? Né? A palavra vai falar, cara, você tem que cuidar da tua casa, você tem que cuidar da tua família. Tá? Você começa lá dentro. A casa é o termômetro do teu ministério lá fora. O Luiz Hermínio, ele usa o seguinte termo: o que você vive no privado, você transborda no público. Né? E a casa, quem sabe, seja o ambiente mais privado que nós temos de exercício ministerial. Porque a minha igreja conhece o pastor Paulo de algumas horas da semana. Né? Quem sabe algumas horas de pregação, algumas horas de ensino, algumas horas de orientação, algumas horas de aconselhamento, algumas horas de discipulado. Mas a Flávia, minha esposa, o Gabriel, meu filho, a Alice, minha filha, conhecem o Paulo homem, o Paulo pai, o Paulo marido, o Paulo provedor, né? O Paulo amigo, o Paulo, enfim, motorista, o Paulo professor, o Paulo que resolve as demandas da casa. Minha família conhece muito mais. Né? E se a aprovação não começa aqui dentro do meu lar, nós vamos ter um problema muito sério naquilo que diz respeito ao fluir sobre a vida de mais gente, de outras casas, de outras famílias. Né? Então, em primeira instância, um casamento, ou seja, o ponto de partida de uma família bem estruturado, diz respeito à autorização para o ministério. Já uma vida financeira bem estruturada diz respeito à autoridade para a salvação. Você pega em Lucas capítulo 16, os versos 11 e 12, Jesus ele traz um ensino ali dizendo, olha, se o dispenseiro não for encontrado fiel na administração das riquezas de origem impura, esse dispenseiro ele não vai administrar a legítima riqueza. Né? E o versículo 12 diz assim, se alguém não for encontrado fiel na administração daquilo que não é seu, dificilmente vai receber aquilo que é seu. Né? E aí lá, no verso 13 de Lucas 16, conclui-se a ideia falando, olha, ninguém pode servir a dois senhores. E ali refere-se a Mamon e ao Senhor. Né? Então, são duas questões que desautorizam o ministro ou corroboram a sua autorização sobre a vida daqueles a quem ele ministra. Né? Quando a palavra fala acerca de uma fé prática, de um ministério prático, a palavra precisa ser esclarecedora e transparente naquilo que desautoriza a prática de alguém. E aqui a palavra traz esses dois princípios que são colocados pelo próprio Senhor Jesus na sua palavra como princípios de autoridade. Né? O cuidar bem da sua própria casa, né? O ser um ministro funcional dentro da sua própria casa, e o andar naquilo que diz respeito à administração financeira de uma forma ilibada, honesta e abençoada, para que este ministério possa ser abençoador a outros. Depois de tudo isso que nós trouxemos aqui, é claro que a gente trouxe algo muito pontual, existem outros conselhos dentro desse capítulo 13, mas aqui a gente quis destacar algumas coisas que a gente entende que são importantes, e nada melhor do que a gente encerrar essa parola falando exatamente a respeito do cuidado com a família. Família é a base de tudo, família é aquilo que realmente vai trazer o nosso alicerce, né? E eu fiquei assim, muito feliz de, nesse final de semana, a gente estar reunido como família, com as nossas famílias, né? E como é gostoso quando a gente vê, assim, não só as nossas esposas, né? Mas os nossos pequenos, tudo junto, misturado, dando, convivendo, e isso foi muito bacana mesmo. Mas
eu quero trazer aqui no final dessa nossa parola a parte final desse capítulo 13. Eu acho muito legal quando o autor fala assim, olha, prestem atenção no que eu estou dizendo para vocês, porque eu escrevi isso aqui de uma forma muito resumida. E eu fico imaginando se fosse algo mais completo, algo mais, né, mais aprofundado. E aí eu lembro da nossa primeira parola desse tema, quando o Paulinho ele fala que o autor aos Hebreus ele usa de uma estrutura de argumento de texto mais complexa que o próprio apóstolo Paulo nas suas cartas. E aqui eu vou repetir a piada, né? Imagina como é que Pedro ficou ao ler essa carta, então, se ele achava já Paulo complicado demais para se entender, mas eu quero terminar essa parola a partir do versículo 20. O texto fala assim: ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, aperfeiçoe vocês em todo o bem para que possam fazer a vontade dele. Esse é o nosso desejo para você, que você se permita ser tocado e guiado pelo Espírito Santo para que você, ao longo da sua vida, você possa fazer aquilo que é a vontade de Deus. Nada mais maravilhoso do que nós estarmos sendo guiados pelo Espírito. E nosso objetivo com essas palavras foi trazer para você um entendimento do que de fato e de verdade significa essa nova aliança. Existe muita confusão, quem sabe muito mal entendido sobre o que significa essa nova aliança, o que valia na antiga aliança, que não vale mais. Aliás, esse vai ser o tema da nossa parola bônus da semana que vem, né? O que valia, o que não vale mais, o que vale foi acrescentado, o que foi tirado. Enfim, nós vamos levantar algumas coisas aqui bem interessantes para a gente conversar semana que vem. Então, olha só, se você quer saber mais sobre este assunto e os outros que a gente tem abordado, entra no nosso site lá, nas nossas redes sociais. Aliás, faz o seguinte, já curte o vídeo agora aqui, ó, compartilha com os seus contatos, que é a forma que o algoritmo do YouTube entende que esse conteúdo é relevante e acaba mostrando para mais pessoas. E na semana que vem, a gente vai estar de volta, se Deus quiser, com uma nova roda de parola, a última, dentro do tema Nova Aliança em Cristo. Meninos, mais uma vez, uma alegria enorme estar com vocês. A gente se vê semana que vem. Tchau, tchau. E Funada, Jocas, esperamos vocês aqui. Verdade, hein? E Paulo não é o autor da carta aos Hebreus. Ai, meu Deus do céu. Valeu, um abraço, gente. Até mais. Tchau, tchau.